queridos, amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à EBD Online. Estamos felizes por ter tantas pessoas espalhadas pelo Brasil acompanhando o nosso programa aqui na IEADALP e queremos aí que você nos ajude a curtir o nosso YouTube, compartilhar com mais pessoas. E desta feita vamos estudar a lição de número 12 com o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Tá? Então, primeiramente, vamos falar aqui que essa lição tem 3 objetivos muito práticos, né? O primeiro objetivo é apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. O segundo objetivo é expor a natureza missionária. E o terceiro objetivo é enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Cada objetivo desse está linkado a um ponto da lição. Por exemplo, o primeiro ponto vai tratar aqui sobre a Igreja de Antioquia, a natureza e sua característica, com mais 3 subtópicos. Também no ponto 2, vamos aqui também estar estudando uma igreja missionária em ação, que também vai ter aqui 3 subtópicos. E por último, o serviço de missões como terceiro tópico da lição, e também teremos mais 3 subtópicos. Bom, começando aqui então no textuário da lição, nós temos aqui Atos capítulo 13 e versículo 2 como texto principal desta lição, o texto que destacamos de toda a leitura bíblica em classe, para que fique frisado na mente dos nossos alunos. E esse textuário deve ser muito bem trabalhado pelos professores, para que seus alunos entendam a mensagem principal dessa lição de número 12. Diz assim o textuário: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Atos capítulo 13 e o versículo de número 2. Bom, dentro desse textuário a gente já entende que é necessário obediência para ouvir a voz de Deus e enviar a pessoa certa para o lugar certo. Né? É muito importante quando a igreja que envia um missionário, ela envia a pessoa certa também para o lugar certo. A outra coisa importante dentro dessa lição é a verdade prática, que deve ser também muito bem trabalhada, que diz a seguinte expressão: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, já dentro da verdade prática, nós já entendemos que o sucesso ele é garantido pela ação do Espírito Santo. Não existe sucesso sem a presença do Espírito Santo na missão da qual a igreja está envolvida. Também dentro da palavra-chave, nós temos a palavra modelo. Né? É necessário a igreja modelar os bons costumes, as boas normas, e nesse caso aqui, esse modelo, Paulo utiliza até um sinônimo muito parecido como imitador. Ele diz: sejam, pois, vós meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1, da qual Paulo pede para que nós venhamos a modelá-lo também, né? Seguir as suas normas, seguir parecido com ele, porque ele também imita a Cristo. E também existem outros modelos também, por exemplo, outros sinônimos de modelo, né? Por exemplo, exemplo, padrão, referência e todos os outros tipos de modelo. Tá? Um modelo é algo ou alguém que pode servir de norma ou regra comportamental. Tá? Então, é necessário a gente modelar coisas que têm funcionado e, principalmente dentro da nossa lição, modelar a igreja de Antioquia. É importante frisar também que essa igreja de Antioquia ela não pode ser confundida com a igreja o local de Antioquia da Psídia, que já é um outro local da qual o apóstolo Paulo passa na sua primeira viagem missionária. Essa Antioquia é a Antioquia da Síria, onde ali habitava aproximadamente 500 mil habitantes. Também era uma cidade que tinha uma pluralidade muito grande de pessoas, com várias pessoas de nações diferentes, e dentro daquele local, o Senhor reservou ali uma igreja que seria a base central de missões, da qual dali seriam enviados missionários
para pregar o evangelho até os confins da terra. Isso se cumpre o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8. Vamos ler esse texto, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nesse exato momento, em uma igreja fundada por gentios, Deus ali escolhe esta igreja para enviar pessoas para os confins da terra, cumprindo assim a sua vontade depois da descida do Espírito Santo. Amém? O objetivo 1 da lição, então, a natureza e característica da igreja em Antioquia, e aí nós podemos falar um pouco mais sobre como que fundou essa igreja nesse período, não é? Primeiro é importante salientar que no capítulo 11 de Atos, nós temos aqui, primeiro, uma perseguição. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo, depois da morte de Estevão, muitos tinham se dispersado por muitos lugares e alguns homens de Chipre e da Fenícia chegaram em Antioquia, pregaram o evangelho, né? E a aceitação do evangelho ali foi muito linda, foi muito grande. Muitas pessoas se convertendo, muitos gregos, muitas pessoas ali aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a obra cresceu ali, né? Muita gente se converteu e com isso o grande número de pessoas que aumentava e cada vez mais aumentava, foi necessário a igreja em Jerusalém enviar a Barnabé para poder ver o que estava acontecendo ali e para também trazer notícias para a igreja que estava em Jerusalém. Então nós encontramos que era o Senhor, era a mão de Deus, conforme está lá no verso 21 do capítulo 11 de Atos. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha, meus irmãos, não foram os apóstolos que foram até a Antioquia e pregaram o evangelho, mas foram pessoas que não eram apóstolos, que não eram judeus, que foram até a Antioquia da Síria, pregaram a palavra e o Senhor fez aquela obra prosperar. Então, diante da perseguição, nós já aprendemos aqui que a igreja só faz crescer, né? Então, diante das lutas e das dificuldades que a igreja pode passar, na verdade, a igreja só faz aumentar. A outra coisa importante é que, após Barnabé ser enviado, Barnabé chega lá e ele se depara com as maravilhas de Deus, né? A grande obra que estava acontecendo ali. E quando Barnabé chega no verso 23 do capítulo 11 de Atos, Barnabé se alegra. É exatamente isso. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, da qual ele era um homem de bem. No verso 24 diz muito bem sobre isso. Ele era um homem de bem e um homem cheio do Espírito Santo. E é evidente, irmãos, que um homem cheio do Espírito Santo, ele se alegra em ver os feitos do Senhor. E Barnabé se alegrou muito. E depois de ter se alegrado e depois de ter exortado os irmãos que ali moravam em Antioquia e ajudou na fundação daquela igreja também, ele vai em busca de Saulo, que estava em Tarsos, e trouxe Saulo para trabalhar juntamente com ele, certo? No ponto 2 da lição, nós encontramos o objetivo principal, que é expor a natureza missionária da igreja em Antioquia. Como nasceu a ideia de fazer missões em Antioquia? Ora, meus irmãos, nós estamos aqui colocando como base, como modelo, a igreja de Antioquia, para que possamos aprender e para que possamos praticar conforme essa igreja, né? Eu entendo que nada se cria do zero, nada se cria absolutamente do nada, né? Tudo pode ser imitado, tudo pode ser modelado, pode ser aperfeiçoado, é verdade. Muitas coisas, por exemplo, as estratégias de missões, cada vez mais elas têm sido aprimoradas, elas têm sido, cada vez mais está melhorando, né? A igreja tem buscado melhorar em relação a isso. No entanto, o padrão, a base para fazer missões, está aqui na igreja de Antioquia,
que é uma igreja base que fazia missões naquele tempo na igreja primitiva, tá? Bom, primeiro ponto aqui diz que havia profetas e doutores na igreja de Antioquia. Nós já encontramos aqui que, por exemplo, havia uma diversidade de dons naquela igreja. Ora, irmãos, como é importante, né, ter uma igreja que crer nos dons espirituais. Como é importante ter uma igreja que acredita que o Espírito Santo de Deus ele fala. Né? Observe que ainda no verso 2 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos aqui com duas bases de texto, capítulo 11, do verso 19 ao 26, e também estamos com o capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 5. Já estamos aqui no capítulo 13 e nós encontramos aqui uma lista primeiro no verso 1, por exemplo, que lá havia profetas e doutores, a saber Barnabé, a saber Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que era um homem que foi criado com Herodes, o tetrarca, né? E também o nome de Saulo. E diz assim o verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenham chamado. Observe que esta igreja, como padrão e modelo para as missões nos dias de hoje, era uma igreja, primeiro, como já falei, que acreditava nos dons espirituais. Havia profetas e havia doutores ou mestres. Havia homens que profetizavam de forma espontânea e havia mestres, peritos na palavra, no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. E não bastava isso, esses homens jejuavam, oravam, antes de enviar alguém tinham essa atividade de orar e jejuar, e ouviram a voz do Espírito Santo, pois o Espírito Santo falava no meio deles. Né? Então, como é importante a igreja abrir bem os ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. O maior interessado na obra missionária é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe quem enviar. O Espírito Santo sabe para onde enviar. Basta nós, como igreja do Senhor, estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, logo entendemos que esta igreja era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. E eu me pergunto se ainda hoje há pessoas sensíveis, eu não tenho dúvida disso, né? Nossa igreja, por exemplo, tem vários missionários espalhados pelo mundo e tenho certeza que o nosso pastor é um homem sensível à voz do Espírito Santo. Né? Que cada um de nós, irmãos, possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, tanto para o chamado pessoal da qual Deus tem para nós, como também Deus tem para a sua igreja um chamado para missões. A outra coisa importante é que Paulo, né, já tinha esse chamado por Deus. Né? Observe que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, vamos ler esse texto, diz a seguinte expressão, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Observe que Paulo, né, quando Deus fala com Ananias, Deus fala para Ananias, vai lá, porque este homem é escolhido por mim e ele vai levar o meu nome aos gentios. Né? Então Paulo, o apóstolo dos gentios, como nós bem conhecemos, já tinha essa chamada e Deus já tinha revelado a Ananias o propósito que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo. Né? E esse dia chegou. A igreja de Antioquia, guiada pelo Espírito Santo, envia o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, para a obra a qual Deus os tinha separado. Amém, irmãos? A coisa importante também que temos que aprender com a igreja de Antioquia é que não podemos apenas fazer trabalhos sociais nessas missões.
Não podemos apenas ou não fazer, muito menos trabalhos políticos nessas missões. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. É evidente que Gálatas 2:10 fala que devemos ter o amor e a misericórdia com os pobres, que devemos ajudar aos nossos irmãos, claro que sim. A igreja tem esse dever e esse papel muito importante na sociedade, né? Quantas obras sociais a igreja tem feito, mas isso muitas vezes vem como uma estratégia para poder levar a preciosa palavra de Deus. Muitos dos nossos missionários se utilizam também dessa estratégia, mas o foco principal é a pregação do evangelho e não apenas fazer o trabalho social. Irmãos, qual era o alvo dos missionários? Essas eram as principais tarefas dos missionários. Preste atenção. Primeiro, conduzir pessoas a Cristo. Nós encontramos Paulo fazendo isso. Nós encontramos Barnabé fazendo isso. Segundo, livrá-las do poder de Satanás. Livrar as pessoas do poder de Satanás. Está lá em Atos 26:18. Vamos ler esse texto? Atos 26:18. Diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então observe que o apóstolo Paulo tinha como missão abrir os olhos daqueles que estavam em trevas para também se converter à luz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Terceiro ponto que os missionários tinham como alvo era levar as pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, verso 6, você pode estar lendo em casa. E o quarto ponto, ensinando as pessoas a obedecer o que Cristo ordenou. Então, vamos lá. Resumindo, os missionários da igreja de Antioquia tinham 4 propósitos, pelo menos principais. Primeiro, conduzir pessoas a Cristo. Segundo, livrá-las do poder de Satanás. Terceiro, levar as pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo. E quarto, ensinar as pessoas a obedecer o que Cristo ordenou. Aqui é uma lógica muito grande nessa ordem, né? Claro que uma pessoa que é conduzida a Cristo, ela se livra do pecado, ela se livra do peso do pecado, ela se livra das trevas, passa a morar na luz. E é evidente que aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo, este se prepara também para poder pregar a palavra e continuar levando o nome de Cristo. E claro, o ponto 4, ensinando as pessoas a obedecer o que Cristo ordenou. Ou seja, os apóstolos também tinham a tarefa de fazer a manutenção, ou seja, a edificação da igreja, ensinando e amadurecendo a igreja com a palavra de Deus. Certo? Quais são os princípios bíblicos encontrados no capítulo 13, então? Vamos lá. A missão é originada pelo Espírito Santo através dos líderes da igreja. Olha que importante esse ponto, né? Veja que a missão, ela tem origem não na vontade de um homem. A missão, ela tem origem em Deus, no Espírito Santo. É Ele que envia, é Ele quem separa. É o Espírito Santo que tem a vontade de enviar alguém para o campo missionário. A igreja cumpre, os líderes cumprem a ordem do Espírito Santo. Segundo princípio bíblico que encontramos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a igreja deve estar atenta à orientação e à voz do Espírito Santo de Deus. Terceiro princípio encontrado no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os missionários enviados devem fazer segundo a orientação do Espírito Santo. Observe que muitas vezes Paulo intentou ir para uma região e o Espírito Santo não permitiu. Observe que o Espírito Santo, até a rota, até o local que ele quer que os apóstolos preguem, ele vai direcionando os seus servos para levar o evangelho a determinados lugares.
Quarto princípio, a igreja permanece em jejum e oração, buscando a direção de Deus. Observe que antes de enviar, eles oraram e jejuaram, e após separar, eles também oraram e jejuaram. Ou seja, eles viviam em constante jejum e oração, porque sabiam que a qualquer momento o Espírito Santo lhe podia dar uma direção nova, não é verdade? E o quinto princípio, pela imposição de mãos, a igreja envia, a igreja cuida, a igreja sustenta e assiste o missionário enviado. Então, observe que o padrão bíblico aqui, após o Espírito Santo separar estes homens de Deus, os discípulos, aqueles que ali estavam na igreja de Antioquia, impõem as mãos, né? Pondo as mãos sobre ele. Verso 3 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes homens vão para missões. No objetivo 3 da lição e no ponto 3, nós vamos falar mais sobre o serviço de missões em Antioquia. E aí, aqui já tem uma lista dos locais que Paulo e Barnabé têm passado. É evidente que nessa primeira viagem missionária, João Marcos, ele vai junto. E em determinado ponto ele retorna, não é verdade? E Paulo e Barnabé seguem a sua caminhada, a sua missão, da qual o Senhor já os tinha separado. Mas no ponto 3 da lição, o serviço de missões, no subponto 2, o roteiro da viagem e atividades missionárias, aqui tem uma lista com os lugares que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, ali desenvolvem um trabalho, né? Então aqui tem, por exemplo, eles fizeram missões em Chipre, fizeram missões em Antioquia da Psídia, fizeram missões em Icônio, fizeram missões em Listra, fizeram missões em Derbe, fizeram missões em lugares antigos e novos. E onde chegavam, pregavam o evangelho. Onde chegavam, visitavam a sinagoga dos judeus para poder trazer uma palavra. Onde chegavam, o que lhes sobrevinham eram perseguições. Mas o Senhor salvou muita gente. O Senhor trabalhou na vida de muitas pessoas. O Senhor libertou muitas pessoas da opressão de Satanás. O Senhor curou muitas pessoas através da vida desses dois homens. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos, na vida daqueles que se dispõem a fazer, porque não estão indo por conta própria. Nós, quando somos enviados por Deus para fazer um trabalho, uma obra, nós temos que ter a convicção de quem está enviando é o Senhor. E Ele vai nos guiar, vai nos direcionar, e o trabalho será do nosso Deus, né? Então, observe que era costume daquela igreja, como estamos aprendendo com a igreja de Antioquia, como modelo de fazer missões, era costume daqueles irmãos, após serem enviados e após serem guiados pelo Espírito Santo, eles também deveriam retornar depois para passar um relatório para a igreja a qual tinham enviado, né? E desta forma, mais pessoas segurariam a corda de missões, mais pessoas que tinham contribuído, mais pessoas que tinham orado, mais pessoas que tinham jejuado, mais pessoas que estavam ali num propósito de missões que não tinham sido enviadas, mas que ficaram a fazer o trabalho do Senhor naquela igreja. Essas pessoas, elas receberam este relatório, está lá no livro de Atos, capítulo 14, verso 27 e o verso 28. Está aqui o relatório da qual o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, traz para a igreja de Antioquia. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então veja que o apóstolo vai, mas retorna.
e dá notícias do trabalho. O apóstolo fala das grandes maravilhas que Deus fez no campo missionário. Como é importante, irmãos, a igreja nos dias atuais, seguir este modelo bíblico de trazer os missionários, de trazer notícias do campo missionário, porque quanto mais a igreja conhece, quanto mais a igreja está por dentro do que está acontecendo no campo missionário, mais a igreja se envolve, mais a igreja contribui, mais a igreja ora, mais a igreja jejuma. E este propósito não é em vão. Quando conhecemos as causas missionárias, porque sabemos que nossos irmãos missionários, eles enfrentam diversos desafios na sua caminhada missionária. Sabemos que o trabalho do Senhor não é fácil, sabemos que há lutas e grandes pelejas, sabemos que há grandes perseguições. Muitos não sabem, mas se souberem, com certeza vão abraçar esta obra, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele não ficará à parte dessas questões, mas se souber da necessidade da obra missionária, vão se envolver na obra de missões. Então, o objetivo desta lição é mostrar que a igreja de Antioquia serve como um modelo para os dias atuais. Se seguirmos o modelo da igreja de Antioquia, com certeza teremos sucesso em nossas missões e Deus nos abençoará. Que Deus abençoe a tua aula, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.